Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias porque a vida continua. Há momentos de tristeza. Duas pessoas me trazem muita compaixão. Eu fico muito compadecido com Bolsonaro e Osmar Terra. Coitadinhos. O Bolsonaro declarou que a vida dele, desde que ele se elegeu presidente, tem sido uma desgraça. Que ele não consegue nem tomar caldo de cana e comer pastel mais. Coitado, meu Deus. Renuncia. Sai fora, Jair. Vai viver a vida feliz. Tu não tem nada a ver com presidência, tá fazendo um sacrifício à toa pelo gado. Coitadinho, me dá muita pena. E outro de que eu tenho muita pena é o Osmar Terra, que acaba de ser internado com Covid-19. Não existe, não é, Osmar? Não existe Covid-19. Não é uma coisa perigosa, é só uma gripezinha, coitado. E agora inventaram de internar você. Oh, meu Deus, que pena que me dá, que compaixão. Na verdade, esse internamento não existe, porque na verdade o Covid-19 para você não existe, não é? E se você nega a realidade, ela deixa de existir. Então segue aqui o meu abraço caloroso, fraterno, para os dois, para Bolsonaro e Osmar Terra. E antes que eu me esqueça, um abraço querido para você, General Heleno. Minhas amigas e meus amigos, eu fiz este vídeo para conversar um pouco com vocês sobre esta criatura, ou sobre a posição desta criatura, que tem por nome Felipe Neto. Eu entro no Twitter, eu entro nas redes sociais, ainda vejo gente atacando o Felipe Neto. Dizendo que ele é um traíra, dizendo que ele não tem caráter, dizendo que ele é oportunista, falando mal dele. Companheiros de esquerda mais radical, que não aceitam de jeito nenhum Felipe Neto. Que ofendem Felipe Neto. Que se colocam frontalmente contra a participação política de Felipe Neto. Eu acho que não existe coisa mais estúpida do que essa posição. Por exemplo, o purismo revolucionário do PCO, que eu admiro muito, o Rui Costa Pimenta, ele tem análises fantásticas. Quando ele não fala bobagem, todos nós temos o direito de falar bobagem. Quando ele não fala algumas bobagens que ele anda falando, principalmente sobre estupro e coisas assim, mas eu gosto muito das análises dele. Mas o que adianta o discurso purista do PCO se ele não faz um vereador no Brasil? Sequer um vereador. Se as lives do Pimenta, do Costa Pimenta, do Rui Costa Pimenta, dão 150 pessoas. Se o número de filiados ao PCO é 14 mil em todo o Brasil. Não adianta o discurso purista porque não leva a nada. Nós temos que estar participando de uma luta política muito mais ampla. E é nesse nível que a gente tem que aceitar Felipe Neto, recebê-lo de braços abertos, tentar fazer cada vez mais a cabeça dele, trazê-lo cada vez mais para o nosso campo. Ele tem 40 milhões de seguidores. Não é à toa que tanto Manuela Dávila quanto Guilherme Boulos aceitaram participar de uma live com ele. A live de Felipe Neto com Guilherme Boulos teve 200 mil pessoas assistindo. E jovens que Guilherme Boulos não chegaria nunca a eles não fosse Felipe Neto. Que estão fazendo a cabeça através de Felipe Neto. Mas Felipe Neto não é um revolucionário, podem me dizer. Felipe Neto não é marxista-leninista. Felipe Neto não é um socialista. Mas o Lula também não, nem o Lula é. O Lula jamais disse que é revolucionário, jamais disse que é socialista, jamais disse que é marxista-leninista. E, entretanto, é nossa liderança. Então por que o Felipe Neto não pode participar dessa luta? Por que não o recebemos de braços abertos? Eu juro para vocês que eu tenho certeza que ouvindo Manuela Dávila, conversando com Manuela Dávila, antes de entrar ao vivo e depois que saiu, ele deve ter ganhado uma consciência política muito maior do que ele tinha quando entrou. A mesma coisa com Guilherme Boulos. E ele se colocando contra Bolsonaro do jeito que ele se coloca, chamá-lo de oportunista
é um termo errado, ele não é oportunista. Ele seria oportunista se ele com isso tivesse algum ganho. Não é ele que ganha, ele divide os ganhos de 40 milhões de seguidores com a esquerda, com a democracia brasileira. Se alguém quiser ofendê-lo, por ele chegar agora na luta, por ele antes ter defendido valores que não eram exatamente, ele dizia antes eu era um bosta, ele mesmo faz autocrítica, antes eu era um bosta, agora eu estou entendendo mais a situação. Ele faz essa autocrítica. O máximo que pode ofender é chamá-lo de arrivista, mas quem chama de oportunista é tão ignorante politicamente, como eu vi lá, Felipe Neto é um oportunista, que não sabe nem que existe o termo arrivista, ou seja, aquele que arriva, aquele que chega depois, são os arrivistas. Mas vocês jovens conhecem o termo. Chegou agora e já quer sentar na janela. O máximo que se pode ofendê-lo seria dizer isto. É falta de experiência política, de companheiros sectários, que não são radicais. Radicais é outra coisa. Radicais é você saber que Felipe Neto não é marxista-leninista. É fazer uma análise completa dele. É saber que nesse momento ele soma forças. Eu contra Bolsonaro estou aplaudindo até João Dória, que acabou de dizer que a eleição de Bolsonaro foi um erro. Ele está no campo, querendo ou não, contra Bolsonaro. Não quer dizer que ele é meu amigo nem meu parceiro. Mas quando ele declara isso, eu digo que bom que ele falou isso. Então a mesma coisa Felipe Neto, embora seja completamente diferente de João Dória. Mas Felipe Neto é o que nós, antigos, chamávamos de companheiro de viagem. Isso os órgãos de repressão sabem perfeitamente. Eles têm lá, quando prendiam durante a ditadura, não era comunista, não era só, era companheiro de viagem. Companheiro de viagem é o companheiro, é aquele que segue com a gente até certo ponto da viagem. Felipe Neto vai até o ponto de ser contra Bolsonaro, de apoiar Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Mas ele não se propõe a fazer uma revolução socialista no Brasil, ele não fala isso. Nem Lula fala isso, nem Ciro Gomes fala isso. Nem Flávio Dino do PCdoB. Menos ainda os comunistas em geral. A não ser os radicalíssimos e os sectaríssimos, que têm um discurso maravilhoso, mas não conseguem fazer um vereador sequer no Brasil. Não conseguem ter 20 mil filiados em todo o Brasil. Então, eu vim aqui para esclarecer isso. O que é que eu penso de Felipe Neto? E pedir aos companheiros sectários que tenham paciência, que tenham tolerância. Tudo que puder somar nesse momento, o nosso inimigo comum, nosso inimigo número 1 neste momento, chama-se Jair Bolsonaro. É ele que nós temos que atacar. E tudo que somar contra ele, perdoe o trocadilho, é bem-vindo. Ou não? Aonde nos leva o sectarismo? Nós vamos ganhar sozinhos? Sem nenhuma aliança? Não vamos a lugar nenhum. É juntos que nós temos que caminhar, com todos que nos deem a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.